Na BMC, o pessoal que acompanha todos os dias sabe que eu tenho uns quadros, né? Então, geralmente, tem um quadro que chama-se Fogo no Parquinho, né? Que a gente colocar a lenha na fogueira. Mas acho que um dos principais assuntos na indústria de fundos é a remuneração dos gestores, ou enfim, das gestoras, né? Que é o famoso 2 com 20, né? Principalmente, acho que isso é mais comum, talvez, nos fundos de ações, enfim. Mas a pergunta que fica é, na sua opinião, esse 2 com 20, ele é muito, ele é pouco, dá para melhorar? E segundo ponto, né? Será que existe uma outra metodologia, uma evolução que a gente deve caminhar? Até eu vi em alguns fóruns, pessoal brincando assim, por exemplo, por que não coloca 1 com 30? De repente seria mais alinhado com o cliente, enfim. Como é que você vê isso, essa polêmica das cobranças dos fundos, e qual que seriam os próximos passos, né, a evolução dessa cobrança? O complicado no Brasil, como a gente tinha um custo de oportunidade muito alto, historicamente, né, os juros do Brasil foi sempre muito alto, assim, esse desafio de performar acima do CDI gera uma tendência que hoje em dia eu também concordo com você, ela está bem obsoleta, na verdade, né? A gente vê muito gestor de ações que se propõe a fazer um fundo long biased, que a gente fala, né, que é um fundo multimercado nesse mundo de ações, ele tem o benchmark em cima do CDI, né? Então, às vezes ele tá ganhando muito dinheiro e o cliente não está, né? Porque acima da inflação, por exemplo, ele ainda pode não ter rodado, e isso pode ter sido ruim. Então, eu acho que essa evolução ela tem que existir, tá? Ela é importante de existir. A gente fala assim, qual que é o retorno-alvo, às vezes, da carteira dos gestores? Eles falam, principalmente dos fundos multimercados, né? CDI mais 7, CDI mais 8. Pô, e aí ele está tendo uma performance CDI. Então, se ele performar CDI mais 2, ele não cumpriu o papel dele que ele falou para nós, e mesmo assim ele ganha dinheiro, né? Eu concordo com você, essa é uma questão polêmica e que ela precisa mudar urgente. Lá fora, quando a gente olha para esse mercado, como os índices são de fato ali muito evoluídos, né? Você consegue olhar os benchmarks de uma maneira bem atrativa, né? Então, muitos gestores, eles nem conseguem cobrar performance, muitas vezes, quando ele se propõe a gerar um alfa em cima de um índice específico, né? A gente vê muito ali fundos globais, né? O MSCI, o World, por exemplo, você tem ali fundos que não performam, o fundo vai ganhar em cima do S&P e várias vezes ficam abaixo. E ele nem pode cobrar performance, porque senão o cliente fala assim, não, mas então eu vou comprar o índice, né? Faz mais sentido. Eu pago taxa de administração para ele gerar alfa, eu não quero que ele ganhe performance ainda em cima disso, é obrigação dele. Então, acho que o mercado vai caminhar para esse lado. Eu acho que é super importante o CDI ele ser considerado só porque ele deveria ser. Isso tem que acabar, de fato, precisa evoluir nisso. A gente via muito gestor aí falando um pouco de ações, né? IPCA mais 6 ao invés do Ibovespa. De fato, quando você olha o Ibovespa 10 anos, 15 anos para trás, ele não ganha da renda fixa, né? Então, assim, meramente, em algumas janelas ele pode ganhar, e isso gera talvez essa dúvida. Mas, de fato, eu acho que precisa confrontar benchmark com o que ele faz de verdade, né? Porque senão você cria discrepâncias que remuneram muito mais o gestor do que o investidor. Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sim. Aonde eu vejo a evolução? Eu acho que a evolução ela vai ser primeiro no benchmark. Eu acho que a taxa de administração, só se a gente vê algumas discussões ali entre CVM e Ambima falando sobre classes, né? De investidor de varejo, com investidor institucional. Talvez ali por grandes volumes você até consiga reduzir taxa de administração, alguma coisa nessa linha. Eu acho que o principal é o benchmark, tá? Isso aqui tem que mudar primeiro. A taxa de administração acho que vai ser uma questão, Marco, que a gente fala, esse gestor ele tem uma equipe de 50 analistas, sendo que ele tem um baita time de risco por trás, é uma haste super estruturada, eu acho que vale a pena sim pagar essa taxa de administração mais cara, porque ele tem uma equipe muito mais robusta. Acho que vai ser uma discussão mais nessa linha. O benchmark tem que mudar urgente. A gente viu, aí trazendo esse ponto, eu não sei se o pessoal acompanhou, mas o ano passado a gente viu alguns fundos imobiliários mudarem o benchmark. Ninguém usa o IFIX, né? Usa muito o CDI, usa até outras métricas. Eu vi muita gente mudando para 200 o CDI, alguma coisa, a gente viu algumas gestoras tomando essa decisão, a gente até falou, putz, essa tendência tem que continuar acontecendo, né? E a gente ficou numa expectativa. O que jogou contra? Os juros voltarem até essa previsão de alta, né? A gente voltar a falar que os juros podem bater 6, o ano que vem pode bater 8, 9%, aí tem muita gente que tem várias análises, a curva longa de juros já tem muito prêmio, isso complica um pouco essa discussão, porque, de novo, a gente pode discutir que o CDI vai ser muito alto e que ainda vale a pena a gente manter esses benchmarks.
A evolução, eu acho que depende também dos juros muito baixos. Então, tentando resumir, eu colocaria esses pontos como os fundamentais nessa discussão.